gravando. Fez o lance do outro. Beleza. Podendo gravar? Tá gravando já? Nasce. Pronto. Professor, o senhor autoriza o uso desse material em produtos audiovisuais para a Rádio Universitária Sim. Paulo Freire, tanto em áudio quanto em vídeo? Sim. Ok, então nós agradecemos a sua participação. É um prazer contar com o seu depoimento e com certeza é algo que vai agregar muito a esse projeto. Bom, professor, o senhor poderia falar sobre a importância do SEC, o Serviço de Extensão Cultural? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite de toda a equipe que coordena os trabalhos da rádio da universidade, a rádio universitária, né, que leva o nome do patrono da educação brasileira, e dizer que para nós da Cátedra Paulo Freire é uma honra poder contribuir nesse período em que de sucessivas comemorações, né? O ano passado tivemos os 60 anos da revista Estudos Universitários, este ano os 60 anos da Rádio Universidade, hoje Rádio Universitária, enfim, todos aqueles tripés, né? Aliás, elementos do tripé que constituía o SEC, né? Nós tínhamos ali um tripé, o sistema de educação, a rádio e a revista Estudo Universitário. Então, esse trio é que compunha as ações do Serviço de Extensão Cultural, que era uma novidade ali no início dos anos 60 nas universidades, que se dedicavam ainda muito à formação profissional, né, à pesquisa, né, mas a atividade extensionista, portanto, aquela atividade que estabelecia como finalidade a articulação da universidade com a sociedade, ali nascia, né? Até então, a gente não tinha... Isso não quer dizer que a gente não tivesse iniciativas dentro da universidade que estabelecesse essa relação. Nós não tínhamos uma ação sistemática, como passou a acontecer a partir da criação do Serviço de Extensão Cultural. Como todos nós sabemos, ele surge do diálogo entre Paulo Freire e o então reitor João Alfredo, que o estimulou a organizar esse projeto, pelo qual a universidade procurava se aproximar da sociedade. Como se sabe, a universidade sempre foi muito acusada de viver numa espécie de torre de marfim, de viver encastelada, de viver divorciada da sociedade, como se aqui fosse um mundo à parte, e não uma parte do mundo que se dedica à atividade científica, à formação profissional em alto nível, não é? Enfim, todas aquelas atividades são atribuídas pela sociedade à universidade, que foram constituídas historicamente, não é? A questão que se colocava e continua se colocando até hoje é como colocar esses saberes construídos no interior da universidade, né, para além dos profissionais que ela forma, ao serviço da sociedade. Essa era a questão e o SEC veio para dar uma resposta naquele momento, né? O primeiro grande ação que o SEC desenvolveu foi na área da alfabetização, né? E por quê? Porque nós tínhamos um índice de analfabetismo no Brasil muito alto, no início dos anos 60, que é o período de criação E era natural que se enfrentasse, procurasse colocar a universidade nessa trilha, né, das instituições que se envolviam com os problemas básicos da sociedade, que é do acesso à educação, entendido aí como um direito social básico, né? Então, nós temos aí uma extensão, né, pensada ao serviço da formação cidadã, da formação, do acesso, melhor dizendo, a um direito social básico, que é a educação, iniciando-se pelo processo de alfabetização, que hoje a gente chama de letramento, né? Na medida em que a gente tinha uma alfabetização entendida como leitura da palavra, mas, sobretudo, como leitura do mundo, né? Como compreensão do mundo. O SEC se situa nesse plano, né? E ele vem
a desenvolver um conjunto de atividades, né, que não dura tanto tempo assim, são 2 anos de intensos trabalhos. A rádio, por exemplo, não chegou nem a completar 1 ano de atividade ininterrupta, né, e conseguiu dar uma grande contribuição através de sua programação, né, seja através de cursos de idioma, cursos de preparação para o vestibular, para ingresso na universidade, como nós temos hoje os projetos de preparação para o Enem, que a universidade oferece gratuitamente, né, por projetos de extensão universitária. Isso começou lá nos anos 60. E tínhamos também emissões de música popular, de música clássica, né? A atividade jornalística através de notícias da atualidade, aulas de alfabetização, né? Através da rádio. Enfim, a gente tinha ali uma rádio que, de certa forma, dava os primeiros passos aqui no Brasil do que mais tarde a gente vai falar de educação à distância. Não é? E por que a rádio? Porque a rádio era o grande meio de comunicação da época. Não é que ele tenha deixado de ser, não. Mas à época a gente não tinha a TV, com a expressão que a gente vai conhecer a partir dos anos 70. Não tínhamos a internet, as redes sociais, que só vão aparecer a partir do final do século XX, a última década, quando a internet se instala, não é, no Brasil e no mundo. Então a gente tinha o que? O rádio. O rádio era o principal meio de comunicação social. Era onde as pessoas se informavam, tinham um entretenimento, se comunicavam, né? Lembra-se que a gente mandava recados através do rádio, quem morava no interior, mandava para uma outra pessoa através dos programas de rádio. É quando a gente ouvia a música, se educava sentimentalmente, né? Tinha acesso à informação. O rádio era o principal meio de comunicação. Continua sendo um meio muito importante. Por isso que o rádio foi pensado naquele conjunto de atividades do SEC. Ou seja, a gente tinha uma comunicação falada, através do rádio, mas tinha a comunicação escrita também, através da revista, do boletim do SEC. Era assim que o SEC foi pensado como uma ação pioneira da extensão universitária, né? Hoje, a partir da Constituição de 88, quando a universidade se definiu como princípio, né, fundamental a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, a gente, de certa forma, deve a essa ação pioneira da antiga Universidade do Recife esse trabalho de criação do Serviço de Extensão Cultural. Professor, o senhor poderia explicar mais sobre essa relação de extensão com a comunicação e até como isso se revela nos dias de hoje? Pode fazer uma linha do tempo, se o senhor preferir. Essa é a questão central da universidade, da extensão universitária, né? É a comunicação. Uma vez que a universidade ela é uma instituição que, historicamente, ela se estruturou em torno de um saber acadêmico, de um saber científico, né? E o saber, ele nada mais é do que a forma da gente produzir um significado sobre o mundo, né? Esse significado, ele historicamente se organizou em disciplinas que tratam o entendimento do mundo de forma, às vezes, até disciplinada, entendida assim como por área do conhecimento, né? E ela, inclusive, foi que permitiu à universidade aprofundar esses saberes, fazer avançar a fronteira do conhecimento. A sociedade, em geral, ela tem outras formas de produzir saberes, portanto, significados sobre a realidade. Basicamente, a partir da experiência, né, das pessoas, dos grupos, é a partir da intuição, né, que esses saberes são produzidos. Há ainda outras formas, como o saber religioso, o saber teológico,
o saber filosófico, que são distintas formas de saberes em relação ao saber científico. A questão que se coloca para a universidade é como fazer chegar esse saber que ela produz, através de cânones bem definidos, a uma sociedade em geral que tem uma relação de saber distinta da universidade. Né? Essa é a questão que a extensão se coloca continuamente. Se colocou naquele momento primacial, com o SEC, e continua se colocando hoje. Não é? Há questões, há um saber que precisa chegar à sociedade. Como é que esses saberes dialogam? A extensão vai fazer aí um papel dobradiça. Né? Um papel dobradiça, ou seja, um papel que articula o que é científico com o que é experiencial, né? Para que esse diálogo produza uma aquisição de conhecimento que está aí à disposição, precisa ser adquirido, para que melhore a qualidade de vida da sociedade em geral. É nesse sentido que a universidade cumpre o seu papel social, né? E a sociedade, por sua vez, se vê beneficiada com a presença da universidade. Né? Portanto, cumpre a extensão essa tarefa extremamente difícil, né? De aproximar a sociedade da universidade e a universidade da sociedade, fazendo com que ambas se imbriquem, formando um único projeto, um projeto social, né? Que possa conduzir a sociedade a um patamar cada vez mais qualificado em termos de vida, né? Porque a extensão, antes de tudo, é uma ação de vida, no sentido de que tudo se pensa em torno da vida, como melhorar a qualidade de vida do ser humano. A universidade está nesse projeto. Quando pensa, por exemplo, quando estuda, por que é que nós estamos vivendo esses problemas climáticos agudos, né? Chuvas, tempestades, desabamentos nos morros, enchentes nas grandes cidades, elevação do nível do mar, aquecimento global, aumento da poluição, né? Todas essas questões que a universidade estuda para colocar esse conhecimento a serviço de uma melhor qualidade de vida. Porque junto com esses episódios, esses fenômenos, nós vamos conhecer as catástrofes sanitárias, urbanas, né? Nas populações, sobretudo, mais sacrificadas, de mais baixo nível. É nesse sentido que a universidade se engaja e a extensão tem um papel importantíssimo aí para, através desse saber, educar as populações. Professor, o senhor falou que essa questão, né, do SEC, da Rádio Universidade, Paulo Freire, todo esse envolvimento, o senhor falou sobre educação à distância também. O senhor vê naquela ação, lá nos anos 60, esse início, né, da relação de extensão com comunicação e Paulo Freire, logicamente, o senhor vê uma visão visionária? Eles tiveram lá nos anos 60 uma visão visionária sobre comunicação e educação? Sem dúvida. A gente dizia que poderia dizer a partir desse dado que você nos traz, de que Paulo Freire era um homem à frente do seu tempo. Né? Porque, veja, nos anos 60, a gente tinha iniciativas de algumas universidades, a universidade aberta, não é? Mas a gente ainda tinha uma universidade muito elitizada, extremamente elitizada, que atingia a um percentual muito pequeno da sociedade. E quando você pensa uma ação que projeta a universidade para lugares, para espaços onde ela não está, fazendo com que esse conhecimento chegue, fazendo o que a educação à distância se propõe a fazer, não é? Que é conectar indivíduos, pessoas que estão em espaços geográficos distintos, fazendo com que, mediado pelo conhecimento, essa relação aconteça. Não é? E esses saberes que estão lá postos em duas experiências diferentes, a experiência universitária e a experiência social, eles dialoguem, né? Eles
promovam trocas, eles se intercomuniquem, né? Nesse sentido, a gente diria que ali a gente tem uma experiência seminal de intercomunicação de significados sobre a realidade, antecipados e que hoje são decantados. Hoje isso é fundamental quando a gente fala em educação, fala em tecnologias digitais da informação e comunicação, a serviço da educação, né? A tecnologia educacional. O que é que a gente viveu no período da pandemia? Cada um isolado para se proteger, enquanto nós não tínhamos a população vacinada que pudesse voltar à atividade presencial, cada um no seu canto, mas a atividade educativa continuando, as atividades econômicas continuando, não é? As atividades sociais continuando, aniversários, celebrações, né? Missas, etc., com o uso da comunicação, né? Em espaços distintos. Então, essa celebração da possibilidade de uma comunicação entre sujeitos em espaços distintos estava ali dentro do SEC. Então, nesse sentido, pensar isso nos anos 60 é pensar de forma muito antecipada, não é? E apostar no veículo de comunicação como um instrumento de acesso ao conhecimento, né? É dar a comunicação um lugar muito privilegiado na sociedade, né? Eu diria que Paulo Freire, com isso, colocou letras de nobreza na comunicação. Dentro dessa perspectiva de levar o conhecimento até as pessoas pelas ondas do rádio, aplicando a pedagogia de Paulo Freire no veículo de comunicação, dá para esse conhecimento ser libertador? Dá para o ouvinte ter uma autonomia dentro dessa pedagogia? Os meios de comunicação foram durante muito tempo. Eu me lembro um jesuíta com quem eu estudei, ele sublinhava muito isso. A comunicação que os meios de comunicação produzem era muito unitiva, portanto, o fluxo é de quem emite e quem recebe, para quem recebe, não havia uma troca. Por isso que os meios de comunicação avançaram tanto para as formas interativas, né? Usando outras ferramentas para que aquele que está lá, eu estou falando do rádio, então na condição do ouvinte, seja também atuante, não é? Naquele diálogo e componha a fala do meio de comunicação, através do seu depoimento, da sua reclamação, da sua reivindicação, do seu modo de encarar as coisas, que está ali presente, quando ele fala, e é dado a ele a fala, né? Então, Paulo Freire foi uma pessoa que pensou uma educação dialógica. O diálogo que preconiza Paulo Freire pressupõe o quê? Exercício da fala-escuta. Né? Fala-escuta, de ambos os sujeitos. Né? A comunicação avançou nessa direção do diálogo. Né? Hoje é impensável você ter qualquer emissão, seja de rádio, de TV, do que está no YouTube, nas redes sociais, o que for, que não tenha troca, não tenha o chat, não tenha o WhatsApp que chega, a mensagem do ouvinte. Não, é impossível pensar isso. Ou seja, a gente caminhou nessa direção. Né? Aí você diz assim, no que é que isso se coloca como projeto de libertação? Ora, Paulo Freire nunca quis dizer às pessoas o que era liberdade. Ele nunca trouxe um conhecimento pronto sobre, um conceito fechado do que é liberdade. Mas ele sempre acreditou que o conhecimento era libertador. O fato de você desconhecer o mundo, né, lhe coloca numa condição de quem tende a ficar esperando, portanto, numa posição mais passiva. Porque você desconhece, você não sabe como se mover nele. Né? O conhecimento possibilita você caracterizar o mundo que você vive, compreender a lógica que ele se constitui, como é que as relações se teceram. Né? E na medida que ele consegue compreender isso, ele consegue se mover, né? No sentido de buscar formas que lhe permitam ter uma vida melhor.
Né? Então, é nesse sentido que ele aposta num conhecimento libertador, né? Um conhecimento que permita ao indivíduo se mover no mundo. Né? A comunicação entra aí como uma ferramenta. Né? Ela vai ser sempre uma ferramenta que vai possibilitar ao indivíduo se apropriar desse saber. O senhor tem mais alguma coisa para falar sobre a Rádio Universidade daqueles tempos? O senhor deseja falar mais alguma coisa sobre a rádio em si? Não, eu deixaria para o professor Dimas. Eu acho que ele está na agenda de gravação de vocês, e Dimas é um estudioso desse período, né? E acho que ele tem muito mais propriedade de falar da rádio, né? Do que eu, que ele fez uma pesquisa específica sobre esse período, né? Está na dissertação dele de mestrado. Dentro dessa perspectiva dialógica de que tanto uma emissora de rádio, no caso a Rádio Universitária Paulo Freire, interage com os ouvintes, tendo essa troca de diálogos, como é que a gente pode pensar numa perspectiva para o futuro em relação à pedagogia de Paulo Freire aplicada ao rádio, ao desenvolvimento dos meios de comunicação, em que é cada vez mais necessário que as pessoas tenham representatividade dentro deles e também tenham espaço dentro deles para poder falar e levantar as próprias pautas? Quando nessa mídia corporativa que a gente tanto consome, essas pessoas são esquecidas, são invisibilizadas. Pois é, eu estava falando da importância do rádio, né, que remonta lá dos anos 30, 40, 50, época de ouro do rádio. Né? O rádio era, como eu dizia, o principal meio de comunicação. E depois o rádio passou a ter a concorrência de outros meios, né, de outras mídias. Primeiro a TV, hoje as mídias digitais, a internet, né, que são formas concorrenciais. Mas o rádio continua sendo o meio mais consumido pelos estratos C e D e E. Porque é essa população que tem dificuldade de acesso às outras mídias, de consumir as outras mídias. Seja porque não tem acesso a um pacote de canais fechados, onde você tem uma diversidade muito maior, seja porque o pacote de dados, para ter acesso à internet, a sites, etc. Né? Então, o rádio permanece sendo esse meio que atinja essa população. E eu gosto muito da fala, eu esqueço aqui o nome dele, é um professor da Federal de Santa Catarina, que diz o seguinte: o rádio é aquele meio de comunicação que a gente consome a qualquer hora do dia ou da noite. Onde a gente está? A gente está fazendo qualquer coisa, está ouvindo o rádio. Né? E, de certa forma, ali, seja através da música, do entretenimento, da variedade, da notícia, do debate, né? Da informação, da reportagem, a gente vai tomando consciência das coisas que estão acontecendo. Né? De um mundo vai se desenhando, a imagem do mundo vai se construindo. Evidentemente que quando a gente pensa numa relação dialógica, a gente pensa esse que está lá, né, sintonizado, também possa interferir naquela programação. Até participando, não somente porque quando ele é entrevistado, um acontecimento, o repórter vai lá e pergunta o que foi que houve, por que isso está acontecendo? Um cano que está estourado, uma rua que está esburacada, não é? Um morro que deslizou, um atendimento e uma fila enorme num posto de saúde, a falta da vacina e todos esses problemas do cotidiano que os meios de comunicação dão voz. Né? Não somente aí, ali já é uma coisa muito importante, que a gente não tinha isso. E passa a ter no cenário da programação. Hoje é comum um popular estar dando o depoimento e está lá, colocando a cara na imagem ou a voz no microfone, dizendo do seu sofrimento, da sua dor. Né? E isso interfere no conteúdo que é produzido. Né? Evidentemente que a gente gostaria que isso se ampliasse mais. Né? E que a gente tivesse
uma mídia mais sintonizada com esses problemas, né? E, sobretudo, que agisse de forma mais educativa, né? Ainda que ela dê muitas mostras dessa ação educativa. Eu vou tomar aqui novamente o exemplo do período da pandemia. As pessoas aprenderam a importância de lavar as mãos, de usar máscara, do distanciamento, das formas de contaminação, através de quê? Da mídia, né? E mesmo com o declínio da pandemia, hoje, quando a gente tem uma doença respiratória, a gente vê as pessoas voltando a usar máscara, a ficar distanciado, evitando aglomeração. Foram aprendizados daquela ação educativa da mídia no período da pandemia, né? Era bom que isso fosse, a gente pudesse identificar outros temas que pudessem ter um tratamento educativo, porque o poder da mídia é muito grande, né? Para formar comportamentos, opiniões, ideias, né? E seria muito bom que isso acontecesse, por exemplo, essa mídia que pudesse interferir mais para evitar, a gente está entrando na época do inverno, eu estou falando isso, que a gente está em Recife, e em Recife é sempre uma preocupação quando vem as chuvas, né? A população que está aí em situação de risco, que a gente pudesse ter uma educação de como é habitar em áreas de risco, né? O que é que não se deve fazer? Que a população não sabe disso. Planta bananeira, porque quer colher a banana, mas a bananeira é a última árvore que deve ser plantada num tipo de solo como esse aqui de Recife, né? Um solo de aluvião, um solo de argiloso, é a última, porque ele bebe água, retém e ele provoca, ela ajuda o desmoronamento, né? Além de outras e outras coisas, o próprio corte da barreira, como é que tem que ser, a proteção, etc, etc, etc. A mídia tem um papel aí fundamental, né? E esse esforço de criar uma mídia menos interessada nos resultados e mais interessada na educação da população, esse é o sonho, né? Esse é o sonho que a gente gostaria de ver triunfar, né? Professor, voltando ao final dos anos 50, começo dos anos 60, de modo geral, qual a importância do rádio nos movimentos de educação popular naquela época? Como o senhor avalia? Olha, eu falava de uma ação seminal, né? E como a experiência foi muito curta, é difícil de avaliar esse tipo de resultado, né? Algum resultado houve, né? E a gente poderia dizer, o tamanho da reação indica o poder a importância que essa comunicação assumiu, né? Então, a série de experiências como essa, a gente não viu se constituir no país. Foram experiências pontuais, iniciais, né? Até posteriormente, nos anos 60, 70, a gente viu uma retomada disso, né? Nas rádios educativas, né? As rádios educativas, elas passaram a ter um papel importante, né? Quando a gente está falando de educação, a gente tem que falar em amplo sentido, sabe? Não somente a aprendizagem de conteúdos A, B e C, né? ou ações voltadas ao aprendizado da leitura e da escrita, mas a educação entendida como uma ação de formação humana na perspectiva da humanização. Por exemplo, eu vou citar a minha experiência, né? Eu sei que a nossa experiência não pode ser exemplo para todos, mas eu aprendi a compreender a música popular brasileira pelas rádios educativas. Existia um pesquisador famoso, Ricardo Cravo Alvim, que tinha uma emissão todos os sábados à tarde
sobre música popular. Ele escolhia ou um movimento, ou um determinado compositor, ou um determinado intérprete. E ali, em torno dessas figuras, desses elementos, ele organizava a emissão. E ali eu aprendi coisas importantíssimas, que foram fundamentais para a formação do meu gosto musical. Né? E olha que ele estava num período onde muitos cantores brasileiros, para sobreviver, tiveram que mudar o nome e cantar em inglês. Né? Hoje a gente entra na internet e vê que Fábio Júnior era outro nome, que fulano de tal era outro nome, cicrano era outro nome. Os nomes em inglês, e só cantavam em inglês. Os grandes sucessos aqui eram de brasileiros cantando em inglês. Muito curioso isso, né? E ali tinha uma rádio educativa que mostrava, não é? Vicente Celestino, Francisco Alves, não é? Mário Lago, Adoniran Barbosa e tantos outros, né? Ismael Silva, Chocolate e tantos outros grandes compositores que faziam uma música popular que era a cara do brasileiro, que falava do brasileiro, dos problemas do brasileiro, do sentimento do brasileiro, né? Ou seja, que me ajudou a gostar do Brasil, né? Que me deu uma identidade brasileira, ajudou a construir minha identidade de brasileiro. Né? E foi rádio educativa, feita lá pelos anos 60, 70, né? E isso começa lá na rádio do SEC, né? Que é mostrar um Brasil que estava invisível, né? Que era invisibilizado. Então, essa experiência, que foi tão curta, ela foi importante por mostrar a importância dessa questão, que é onde está o Brasil, que precisa estar presente lá na vida apresentada ao conjunto dos brasileiros. Certo. Professor, durante a nossa pesquisa nós encontramos um material muito vasto de críticas ao MCP, ao então reitor João Alfredo, a Paulo Freire, ao SEC. Por que Paulo Freire, o SEC, a Rádio Universidade, o MCP provocaram tanta reação naquela época? Ou seja, por que Paulo Freire assustava tanta gente nesses anos pré-golpe de 64? Não só Paulo Freire, mas também a Rádio Universidade, o SEC, enfim. Bom, evidentemente porque ele pensava uma sociedade de uma outra maneira, né? Ele pensava um Brasil que pudesse ser mais fraterno, né? Um Brasil que pudesse enfrentar os seus problemas, se ver, né? Mostrar uma outra cara de um Brasil que não era um Brasil tão visto, né? E há problemas históricos no Brasil que estão na base de uma coisa chamada desigualdade social, né? E essa desigualdade, ela se apresenta sob diferentes maneiras. No campo educacional, ela provoca, por exemplo, pessoas com baixo nível de escolaridade, pessoas analfabetas, pessoas sem qualificação profissional. Portanto, ela cria um quadro onde a inserção social dessas pessoas se torna extremamente difícil, porque ela vai encontrar lugar no mundo do trabalho ou naqueles níveis de mais baixo assalariamento, né? Ou nas atividades informais, porque ele não tem qualificação profissional para se inserir em outras atividades econômicas que não aquelas da sua tenra, né? Qualificação. Então, atuar no campo da educação é tentar melhorar as condições de inserção dos sujeitos na sociedade, no mundo do trabalho também, né? Dar acesso à leitura e à escrita é promover um sujeito mais capaz de intervir no mundo, né? De lutar por seus direitos, né? Vamos lembrar
que até aquela época a gente não tinha o 13º mês. O 13º salário é uma criação desse período, né? E outros direitos sociais que foram conquistados. Como é que a gente compreende que um direito deva ser conquistado ou não? Quando a gente compreende o que é o não direito, né? Isso passa pela educação. É essa educação que forma as pessoas, que esclarece as pessoas, que incomodava. Aliás, que continua incomodando, né? Porque uma coisa é um indivíduo que desconhece o direito que tem. Outra coisa é um indivíduo esclarecido dos seus direitos e que se coloca diante do mundo de uma outra forma. Começa a pensar de uma outra forma. Há uma questão que se colocava naquela época e que certamente interferiu bastante. Até aquela data, nenhum analfabeto no Brasil voltava, né? E o método pensado para a alfabetização, ele poderia alterar, se ele fosse implantado com o êxito que se obteve nos primeiros experiências feitas, por exemplo, no Rio Grande do Norte, na cidade de Angicos, e em outras localidades, né, a gente podia ter uma alteração do perfil do eleitorado brasileiro, com a incorporação de setores sociais que não votavam e em relação aos quais se tinha uma grande interrogação sobre quem esse setor iria votar. Isso não quer dizer que todo indivíduo alfabetizado vai necessariamente votar nesse ou naquele candidato. Não quer dizer não. A gente aprendeu depois disso, né? Mas isso era uma interrogação que se colocava. Vai ser o que será o voto depois disso? E isso colocava em questão os grupos que controlavam o Estado brasileiro, né? Essa é uma das razões da reação àquela forma de ação educativa, extensionista, de comunicação, né? De cultura popular que estava lá na base, né? Por isso a reação foi tão forte. Aliás, não somente em relação a essa experiência, né? Mas tudo que pensasse o Brasil de uma outra maneira. Já encaminhando para o final, mas o senhor não precisa ser sucinto, não. O senhor pode falar o tempo que o senhor achar necessário, enfim. Para o senhor, o que caracteriza uma rádio orientada pelo pensamento paulo-freiriano? Olha, é uma pergunta que não é simples de ser respondida, porque ela envolve determinados conhecimentos do mundo da comunicação que eu não detenho, né? Sou muito honesto, não sou... eu sou um consumidor, né? Um usuário, né? Um cidadão que usa dos meios de comunicação, mas eu não estudo a comunicação. E para entender como é que ela poderia se fazer dentro desses balizamentos. Mas eu diria que algumas coisas, alguns princípios a gente poderia anunciar. O primeiro princípio é o da humanização. Né? Como é que a comunicação pode ser humanizada? Né? Desde que ela coloque o ser humano no centro. Né? Isso significa deslocar o eixo do que a gente tem hoje. Né? A gente tem hoje um interesse comercial, mercadológico, posto acima do interesse humano. Né? Então, isso já é, no meu entender, um deslocamento bastante importante. O segundo é a questão de uma comunicação dialógica, né? Portanto,
uma comunicação que possa dar vez e voz a uma população que está invisibilizada, né? Sobretudo aqueles que vivem numa situação de precariedade social, vivem numa situação de graves dificuldades de sobrevivência, né? Então, dá visibilidade a essa população, né? Dá voz para que a gente possa vir a saber e vir a pensar políticas públicas para ir em socorro desses brasileiros e brasileiras que estão aí. A comunicação tem um papel importantíssimo nisso, de dar visibilidade, né? Para isso ela tem que se aproximar, ir aonde o povo está, né? Como diz a música de Milton Nascimento, né? Ir aonde o povo está. Portanto, se aproximar mais dessa população, né? Há também uma formação estética, que mexe com o gosto, com o sentimento, né? Que o meio de comunicação, ele, quando quer fazer isso, faz muito bem feito, né? Porque ele nos faz rir e chorar, né? Com uma maestria enorme, né? Ele, portanto, o meio de comunicação é formador da sensibilidade. Ele mexe com os gostos, mexe, portanto, com a estética. Na perspectiva freiriana, a gente não fala somente de uma educação que seja libertadora, humanizadora, a gente fala também de uma educação que seja ética e estética, que tenha boniteza, né? Ocorre que a ideia do que é bonito, né, não é uma ideia simples. O bonito é diverso, né? O que é bonito para o nordestino não é bonito para quem vive nos pampas, nos seringais, no cerrado. O conceito de beleza, como dizia Afonso Romano de Santana, está no olho de quem olha o belo, né? É assim que ele define o conceito de belo, esse poeta brasileiro. Onde é que está o belo, né? Então, a comunicação tem que se colocar no lugar, portanto, do outro que olha para as coisas, para que ela dê vez e voz, né? Então, se a gente está numa comunicação aqui no Nordeste, a gente tem que ouvir os cantadores, né? A gente tem que ouvir aquelas formas de expressão, as mais diversas, do sertão ao cais, e não somente uma comunicação puramente urbana, ainda que a maioria da população esteja nos meios urbanos, né? Mas urbana do litoral, mas dê visibilidade a outras expressões, né? Então, isso é uma comunicação que, no meu entender, vai ao encontro do que é uma educação de perspectiva freiriana. Tem uma pergunta? Não. Professor, nossa rádio se chama Rádio Paulo Freire, logicamente por causa, né, de Paulo Freire, mas também porque nós, não só porque ele foi o fundador da rádio, né, e pela importância dele para o Brasil e para o mundo, mas também porque nós temos essa missão de seguir esse pensamento paulo-freiriano. Como o senhor avalia ter na universidade, não só na universidade, mas para a cidade, o estado e o país, uma rádio que tem essa missão de seguir esse pensamento paulo-freiriano? Eu acho que é um privilégio para uma universidade ter uma rádio com essa perspectiva, não é? No sentido de que ela se colocaria, não é? Como vem se colocando e vem procurando fazer, desencastelar a universidade, não é? Tirar a universidade de dentro dos seus próprios muros, procurar aquilo que a gente diz, o extramuros, atingir a sociedade como um todo. Então, é um privilégio para a universidade ter uma ferramenta dessa, né? E eu desejo muitos anos de vida à rádio e que ela possa seguir
nessa trilha, de modo a produzir cada vez mais conteúdos que digam disso, porque na medida que ela for mais capaz e fizer isso de forma eficiente, ela vai ajudar a desconstruir uma imagem que se formou em torno da universidade, que é muito negativa em relação a ela. É que a universidade só pensa em si. Ela é umbilical, ela só olha para o seu próprio umbigo. Não é? É o lugar da vaidade, é o lugar de um conhecimento que ninguém sabe o que é uma coisa meio indecifrável, não é? Que não chega ao conhecimento de todos. Então, a universidade é vista como um corpo estranho. Não é? É uma coisa distante. Não é? Então, quanto mais essa comunicação for eficiente, quanto mais se disser o que é que a universidade faz pela sociedade, e esse é o papel dessa rádio, mais essa imagem começa a ser desconstruída. Né? Porque isso é que vai possibilitar a sociedade olhar a universidade de outro modo e entender a importância de uma universidade forte, né? Para o desenvolvimento social, cultural do Brasil. Não existe nenhum país no mundo, não é? No Ocidente, na Europa, América do Norte, um país forte, não é? Onde a universidade seja fraca. Não é? Então, a universidade é uma instituição estratégica no desenvolvimento de um país. Por isso que ela tem que ser fortalecida. Ela tem que ser abraçada pela sociedade. Aí entra o papel da comunicação. Como é que a sociedade pode entender isso? Ela pode se esclarecer sobre isso. É a comunicação que vai fazer isso. Né? É um papel muito difícil, por isso que essa rádio precisa ter muitos meios, recursos de pessoal, equipamentos, alcance, para poder potencializar isso aí. Você já pensou a gente poder colocar esse conhecimento para chegar, que a universidade tem aqui na área de engenharia, né, sobre os morros? Eu me lembro aqui o professor Jaime Guzmão, que estudava esses morros aqui do Recife, né, junto com tantos outros, o professor Quental, Roberto Quental, que tem tantos conhecimentos sobre essa área no campo da engenharia civil, colocar esse conhecimento todo para as comunidades que moram nos nossos morros, quantas mortes poderiam ser evitadas? Né? Quanto o poder público poderia ser subsidiado para melhor pensar suas políticas de intervenção nessas áreas e melhorar a qualidade de vida? Olha, esse é um papel que eu vejo a comunicação de uma rádio como essa desempenhar. Né? Isso eu estou falando para a área da engenharia, mas ela serve para a área de saúde, serve para a área de artes, né? Também, porque a população também precisa de ter alegria, né? De ter lazer, ter vida cultural, né? E isso também é papel da rádio. Portanto, é uma tarefa enorme, né? E é por isso que eu desejo muitos anos de vida a essa rádio, para que ela possa, mais 60, continuar contribuindo para a melhoria das condições de vida da nossa população. Paulo Freire tem uma obra que é Comunicação ou Extensão. Você estava falando dessa perspectiva da comunicação, de externalizar o que acontece aqui dentro da universidade, mas a rádio também funciona como um projeto de extensão. No caso do Paulo Freire, coloca um ou, que seria uma coisa ou outra, mas qual seria também a importância de um I, comunicação e extensão, andando de mãos dadas para a universidade? Ali naquela obra de Paulo Freire, ele entendia a comunicação como algo dialógico, né? Portanto, participativo. Não é somente a universidade que vai, é a população também que vem. Porque quando a universidade vai, ela enxerga coisas que ela não percebia. Não é? Portanto, ela identifica problemas
é o foco da atividade de pesquisa, de produção de conhecimento, né? Quando ninguém faz pesquisa senão a partir de um problema. A primeira coisa que se constrói em qualquer atividade de pesquisa é qual é o problema a pesquisar. Que a gente diz, qual é a pergunta da pesquisa? A pergunta da pesquisa é o problema. Por isso que Paulo Freire diz, a primeira ação de comunicação é a problematização. Não é? Qual é a problemática que está aqui? Portanto, como é que eu vou direcionar a comunicação? Para essa problemática. E para saber essa problemática, eu tenho que ouvir. Né? Eu tenho que ir lá e ouvir, dar voz. É nesse sentido que é o vai e vem. Né? Porque aí a universidade vai colocar suas ferramentas à disposição da compreensão desses problemas. Tentar encontrar soluções, né? Junto com. Né? Então, é nesse sentido que a comunicação, a extensão se transforma em ação de comunicação. Certo. Professor, tem mais uma pergunta? Para encerrar, como o senhor avalia o resgate da memória da rádio? É uma ação fundamental, sabe? A gente costuma dizer que a gente tem muita dificuldade no Brasil de lidar com a memória, né? Com a formação da memória. E uma ação dessa que visa conhecer as origens de uma instituição como a Rádio Universitária, ela é fundamental, não somente a Rádio Universitária, mas a revista, como foi feito ano passado, através da ação do editor, que recuperou toda a produção ao longo desses 60 anos e digitalizou e disponibilizou no portal da universidade, né, no Atena. Então, isso é fundamental, essa ação de memória, né? Porque quem se debruça sobre a memória tende a aprender que não existe um caminho único. Você tem vários caminhos. E a gente pode retomar alguns caminhos que foram já. Como foi a experiência? Conta a história. Pode contar. Seguinte, eu tinha uma colega que fazia doutorado também. Ela é professora daqui, a professora Eliette Santiago. Sim. Eliette tinha feito estudos de mestrado com ele na PUC São Paulo. E ele tinha ido a Paris para receber um prêmio da Unesco, e Educador para a Paz. Era um prêmio que a Unesco oferecia a alguns notáveis educadores. Ele foi lá. E entrou, Eliette soube, foi lá e leu. Só, professor, você não quer sábado comer uma feijoada lá em casa? Então foi. Nos chamou uma série de estudantes brasileiros, que eram estudantes e professores, que estavam por lá, e fomos à casa dela. E nós passamos assim um final de manhã e tarde, até que o horário que ele foi para o aeroporto, pegou o voo de volta para o Brasil, foi uma passagem rápida lá. E foi uma conversa maravilhosa, porque Paulo Freire era um grande contador de história. Ele adorava contar história, contar piada. Era uma figura agradabilíssima. Então ele contava, assim, era uma história atrás da outra, uma história atrás da outra, uma história atrás da outra. E ao mesmo tempo ele ouvia as nossas histórias. Estava nesse dia o filho dele, que é um violonista. Ele permaneceu na Suíça, é casado lá com uma suíça. Ela toca violino, é uma musicista também, uma instrumentista, e ele é um violonista. Eu, inclusive, comprei um CD onde ele toca peças de Villa-Lobos. Essas peças mais conhecidas, né? Baquiana, Trenzinho Caipira, toca no violão. Então, foi um momento assim muito interessante. Eu já tinha estado com ele. Ele, quando voltou a Recife pela primeira vez, eu ensinava numa escola, lá em Boa Viagem, a Escola Parque do Recife. E ele esteve nessa escola. Esteve aqui no Centro de Educação várias vezes fazendo palestras. Aqui nesse hall, né, a gente botava ali uma cadeira, uma poltrona, ele sentava, e esse hall ficava com gente por
tudo quanto era canto, pela escada. E o pessoal sentado no chão, em pé, ouvindo ele. Então, foram os momentos em que eu ouvi falando e ouvi, e estive pessoalmente, assim, bem próximo. Como ele era, assim, porque a gente conhece, a minha geração conhece Paulo Freire pelos livros, né? Como era estar junto a ele nesses momentos? Como ele era pessoalmente? Ele era uma figura, rapaz, extremamente tranquila, de voz mansa, entendeu? Eu nunca senti nenhuma... Para a figura, a importância, a relevância, né, o reconhecimento que ele tinha, era uma pessoa como um colega, entendeu? Ele era de um trato assim tão simples que até dizia assim, puxa, a gente tem aqui uma celebridade, como a gente costuma dizer, mas com um comportamento de um homem comum. Entendeu? Com um homem que fala de todas as coisas do dia a dia. Isso era muito curioso, sabe? Porque mostrava que aquilo que ele fala sobre a humildade, que é um capítulo dos escritos dele, né? A humildade não era só um conceito que ele exteriorizava, mas que ele vivia. A propósito, isso que a gente falou aqui da relação universidade com a sociedade exige de nós que temos um conhecimento de prestígio social, que a universidade, quando fala, a sociedade para e ouve. Mas exige da gente um exercício profundo de humildade. A gente não pode ser arrogante. Né? O exercício da arrogância distancia as pessoas. Né? A humildade pressupõe que a gente respeita o outro. Né? A gente quer que o outro cresça. A arrogância não. Se eu crescer, se eu estiver bem, é o individualismo na sua pura essência. Entendeu? Então, eu diria, Paulo Freire não falava só da humildade, ele vivia a humildade. Por isso que aquilo que a gente dizia assim, não, Paulo Freire era um sentimento profundamente cristão que ele tinha, que vem da formação dele. Paulo Freire é criado com a formação religiosa católica na igreja de Casa Forte, ali, do padre Donino, na época. Né? Onde ele é batizado, onde ele é crismado, entendeu? Quer dizer, ele teve uma formação cristã muito sólida. Não é sem razão que entre Harvard e o Conselho Mundial de Igrejas, ele preferiu ir para lá, para a Suíça, trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas. Eu acho que tem a ver com isso. Estou levantando aqui uma hipótese, sabe? Talvez precisasse estudar um pouco mais para dizer se isso tem procedência. Mas houve um momento que ele estava entre um convite para ser professor em Harvard e ser um consultor para os projetos nos países africanos do Conselho Mundial de Igrejas. Né? Essa humildade de Paulo Freire se revela muito também na questão de valorizar o saber popular. Né? Não existe só um saber, existem vários saberes. Né? Um homem tão... Não há saber maior ou menor, há saberes diferentes. Né? Então, é tão grandioso reconhecer isso. Exatamente. E isso requer humildade, porque, ora, para nós é muito confortável quem está na universidade. Eu estou na universidade, a universidade vai falar. Ah, me ouça. Não é? Ou seja, a ideia de que, onde é que está a verdade? Questão da verdade. A verdade é o científico? É só o científico? Ou a verdade é, como dizia Dias Gomes, através do personagem Branca Dias, né, que era uma judia neoconvertida no final do século XVI na Bahia, que dizia, a verdade
está em todos nós. Cada um tem um pedaço da verdade. Né? Não existe um dono da verdade. Né? Então, essa ideia de que não há um saber maior ou menor, há saberes diferentes, há uma diversidade de saberes, há uma pluralidade de saberes. Né? Isso coloca a gente no outro patamar. Isso não quer dizer que a gente não reconheça que haja hierarquia, que a gente vive num mundo onde os saberes são hierarquizados, onde não há isonomia de saberes. Tá? Mas há uma hierarquia, onde um saber pode mais do que outro. Entende? Quer dizer, isso não quer dizer isso. Porque às vezes isso é entendido assim. Esse anúncio da diversidade vem em contraposição à negação da hierarquia. Não. A hierarquia é uma constatação. Né? Aliás, não é nesse mundo que a gente quer viver. Porque o mundo será mais fraterno, tanto mais houver respeito à diversidade dos saberes. E não são só saberes de grupos sociais para outros, não, sabe? Mas saberes de povos diferentes. Né? A gente olhar, por exemplo, a África com menos desprezo. Entende? Para os povos originários, com menos reserva. Para entender o que é aquela cultura ali. Por que eles dançam daquele jeito? Porque eles são animistas. Porque eles acreditam nas forças da natureza como se fossem deuses. Né? Isso muda o jeito da gente olhar as coisas. Tá? Essa mudança é que move as pessoas. É a ideia do mover-se. É mover-se assim, no jeito da gente ver as coisas, que faz com que a gente busque novas relações no mundo. É isso. Isso é freiriano. Isso é freiriano, né? É. Então, professor, a gente agradece muito, viu? Vocês não querem tomar também o seu tempo, né? Porque eu também tem compromisso. Da tarde que faz a diferença, é isso mesmo. Sim. Porque a gente também Quer mostrar o lado humano, né? Aquele lado que as pessoas não conhecem de Paulo Freire. Então, a história é o seguinte, ele tinha sido convidado a proferir uma conferência em Chicago. E tinha feito um longo voo entre São Paulo e Chicago, né? Sei que ele disse que chegaram à tarde no aeroporto e eles estavam famintos, ele não gostava daquela comida de avião, e Paulo Freire gostava muito de macarronada, e macarronada com ovos. Se dirigiram a um restaurante ali no próprio aeroporto, ele e a esposa. Quando o garçom veio, ele disse assim, olha, eu quero uma macarronada, você frita 2 ovos, macarronada, queijo e tal. Aí o garçom disse, não serve isso aqui não. Disse, como não serve? Macarrão e ovo? Qualquer restaurante no mundo tem isso aí. Não, é porque o restaurante aqui não serve isso aqui. Isso não é possível. Aí disse, se eu tenho um gerente, aí chama o gerente aqui. Aí o gerente veio. Aí ele disse que perguntou ao gerente, me diga, onde é? Explicou ao gerente qual era o problema. Ele disse, não, esse senhor aqui está pedindo macarrão, aqui eu estou explicando a ele que ele não tem. Aí disse assim, o senhor tem macarrão aqui? Tem. Tem ovos? Tem. Então o senhor pode fazer a macarronada. Agora eu quero perguntar uma coisa ao senhor. Onde é que está escrito na Constituição americana que é proibido um cidadão comer macarrão com ovo às 3 horas da tarde no aeroporto? Aí o gerente olhou para o cara e disse, não tem não. Mande fazer. Ele dizia que adorava de madrugada levantar-se para fritar um ovinho, ele escrevendo, ficava trabalhando até mais tarde, ia na cozinha, não queria acordar a esposa dele, e ele mesmo cozinhava o ovo. Aí eu disse, professor, então o senhor era um amante do ovo frito. Eu disse, perfeitamente.
Eu disse, eu já tenho uma bandeira para a gente fazer uma confraria. Vai ser a confraria do ovo frito. É uma bandeira toda branca, com uma bola amarela, assim, da cor de uma gema. Ele adorou essa história. É porque na bandeira do Japão, né? Exatamente, inspirado na bandeira do Japão. Professor, muito obrigado. Rapaz, vamos lá. Vamos lá.